Era quase 6 da manhã. A luz do dia ainda não tinha nascido, mas eu já estava acordado há horas. Olhava para o teto, fixo, enquanto minha mente rodava a mesma pergunta em loop. E se tudo der errado hoje? Meu corpo estava cansado, mas meu cérebro não parava. Eu me virava na cama tentando encontrar uma posição que me fizesse esquecer os pensamentos, mas era inútil. Cada ideia gerava outra, e cada outra gerava mais 10. Eu não conseguia dormir, nem descansar. Só pensar. Tentei me levantar. Talvez ocupar as mãos com algo prático me ajudasse. Preparei o café, lavei a louça do dia anterior, arrumei a mesa como se fosse um ritual. Nada funcionou. Minha cabeça continuava lá atrás, revirando conversas antigas, antecipando possíveis falhas no trabalho, imaginando situações que talvez nunca aconteceriam. O pior é que eu sabia que aquilo não fazia sentido, mas não conseguia desligar. Era como se eu estivesse preso dentro de mim mesmo, sem chave. Naquela manhã recebi uma mensagem simples. Vamos marcar a reunião amanhã às 10? Foi só isso. Um horário, uma pergunta banal. Mas foi o suficiente para que meu coração apertasse. De repente, eu já estava visualizando todos os olhares julgadores, ouvindo as críticas que ninguém tinha feito, imaginando todas as formas pelas quais eu poderia estragar tudo. Meus dedos ficaram úmidos, minha respiração rasa. Eu queria responder rápido, ser normal, parecer seguro, mas não consegui. Fiquei ali parado com a tela iluminando meu rosto, enquanto meu mundo inteiro girava em torno de uma única frase. Eu não nasci assim, pelo menos não inteiro. Lembro-me de ser uma criança curiosa, mas também controlada. Tinha 9 anos quando comecei a escrever listas noturnas. Coisas que queria fazer antes do fim do mês, antes do ano, antes dos 15. Era meu jeito de me sentir seguro, como se ao planejar tudo eu pudesse evitar o pior. Só que o tempo passou, e aquelas listas viraram ciclos mentais sem fim. Eu não planejava mais. Eu me torturava com possibilidades. Tudo começou a pesar de verdade depois daquela oportunidade que eu deixei passar. Um projeto importante, algo que eu realmente queria. Mas fiquei tanto tempo imaginando todos os modos como poderia dar errado, que acabei dizendo não. Na hora parecia alívio. Dias depois era arrependimento. Porque eu sempre via só os riscos. Porque nunca conseguia confiar em mim. E isso foi se espalhando. Nas conversas eu analisava cada palavra dita tentando prever reações. Nos relacionamentos, eu antecipava abandonos que ninguém tinha anunciado. Até nos momentos bons eu duvidava. Era como se eu precisasse sofrer antes para não ser pego de surpresa. E o pior é que ninguém entendia. Meus amigos pararam de me convidar para sair. Você parece sempre estar em outro lugar, alguém chegou a dizer. Eu sorri, concordei, mas por dentro, eu estava gritando. Foi num dia qualquer que tudo parou. Não foi um colapso dramático, nem uma crise visível. Foi silencioso. Eu estava no meio de um projeto que eu amava, algo que antes me dava prazer e sentido. E de repente, nada. Meu teclado parecia pesado, minha tela vazia. Eu não conseguia mais pensar, só sentia. Sentia a exaustão de anos carregando pensamentos que nunca me deixavam em paz. Eu não chorava, só olhava para frente sem ver nada. Foi como se minha mente tivesse desligado por cansaço. Naquela semana um amigo me mandou uma mensagem. Você já tentou viver alguma coisa sem pensar tanto? Era só uma frase, mas ecoou dentro de mim como um trovão. Fiquei repetindo aquilo mentalmente enquanto caminhava sozinho na rua. Por que eu nunca conseguia apenas viver? Por que sempre tinha que analisar, prever, temer? Naquela noite eu finalmente cheguei a uma conclusão dolorosa. Eu estava perdendo minha própria vida com medo de vivê-la. E foi ali, nesse ponto, que eu decidi mudar. Não porque eu tivesse certeza de que ia funcionar. Não porque eu estivesse esperançoso. Mas porque eu não aguentava mais sentir isso. Abri meu computador, entrei em um site de psicólogos e marquei a primeira sessão que consegui. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia rápido, mas pela primeira vez eu estava tomando uma decisão sem antecipar todas as consequências. Eu só queria respirar. Na primeira sessão,
Eu entrei naquela sala com o coração acelerado. Meu corpo estava ali, mas minha mente já antecipava todas as formas pelas quais aquilo poderia dar errado. E se ela não entendesse? E se eu parecesse ridículo? Mas então ela me olhou com calma, sorriu e disse: "Você pode falar tudo o que está sentindo. Aqui, nada será julgado." E eu desabei. Chorar foi como soltar um ar que eu nem sabia que segurava havia tanto tempo. Com ela comecei a entender o meu próprio ciclo. Ela me ajudou a ver que meus pensamentos não eram inimigos. Eram tentativas minhas de me proteger. Só que tinham virado algo automático, como um piloto automático que eu nunca aprendi a desligar. Em uma dessas conversas, ela me perguntou: "Será que você não confia em si mesmo porque espera ser perfeito antes de agir?" Eu não respondi logo. Não precisava. A dor daquela pergunta já mostrava que ela tinha razão. Fui experimentando pequenas coisas. Comecei a anotar os pensamentos recorrentes em um caderno, como se fosse um desabafo para alguém que eu queria bem. Também tentei meditação guiada. Nos primeiros dias, só conseguia focar por alguns segundos, depois por minutos. Era mínimo, mas era real. E pela primeira vez percebi que viver sem saber todas as respostas não era fraqueza, era coragem. Hoje eu acordo diferente. Ainda tenho dias em que os pensamentos insistem em voltar. Ainda há momentos em que a antiga voz dentro de mim sussurra: "E se você falhar? E se tudo der errado?" Mas agora, eu respiro. Eu olho ao redor e lembro que estou aqui. Vivo. Real. Mesmo com as dúvidas, mesmo com as perguntas sem resposta. Minha rotina mudou. Não por magia nem por cura completa, mas por escolhas pequenas e consistentes. Eu aprendi a anotar meus ciclos mentais, a reconhecer quando estou caindo no loop. Às vezes, só preciso escrever: "Estou com medo, mas vou seguir mesmo assim." É simples, parece bobo, mas é real. E isso basta. Se você está ouvindo essa história e se vê nela, saiba que não está sozinho. Você não é fraco por sentir isso. Você é humano. E tem jeito. Não um caminho perfeito nem rápido, mas tem um caminho. Você pode viver sem ser governado pelo "e se". Prometo. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa começar. Chegamos ao fim desta história. E eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.